Você trata seu emocional há anos, toma remédio, passa em psicólogo, psiquiatra e parece que isso nunca resolve. Por que será que isso acontece? Sou Márcio Barreto, da Acupuntura de Resultados, e nesse vídeo eu vou falar o porquê que às vezes você trata o seu emocional por tanto tempo e parece que nunca resolve. A primeira parte a gente precisa entender quando nós falamos sobre emocional, sobre a parte emocional, a gente precisa entender que a parte emocional ela nunca está desligada da parte física. Então, toda vez que eu tenho um problema emocional, consequentemente eu tenho um problema físico. E toda vez que eu tenho um problema físico, consequentemente eu também gero um problema emocional. Então, um exemplo que eu quero dar aqui para vocês é, por exemplo, quem tem um problema com ansiedade. A pessoa é muito ansiosa. Toda pessoa muito ansiosa, ela come muito, ela acaba descontando na comida. Então, será, por exemplo, se a pessoa tem um problema emocional e ela está comendo muito, será que não é interessante investigar o seu trato digestivo, né, o seu estômago, ver se não tem alguma coisa de errado lá? Será que essa pessoa não tem um problema de ansiedade porque ela come muito? Ou será que talvez, faço que pensar, será que ela não come muito porque ela tem um problema emocional? Então, dessa forma, a gente precisa começar a entender que tudo está conectado. Então, ela pode ter um problema emocional porque ela come muito, ou ela pode comer muito porque tem um problema emocional. Você entendendo isso, então, por exemplo, se ela tem um emocional porque está comendo, ela tem uma ansiedade porque está comendo muito, vamos entender o porquê. Será que aqui são só hipóteses, né, para a gente entender? Será que ela está comendo muito por uma deficiência de alguma substância? Então, por acaso, se é uma falta, uma deficiência de alguma substância, será que não tem a ver com o trabalho dela? Será que não tem a ver com a cultura que ela foi criada, que evitava algumas substâncias, né, que está faltando para ela? Não sei. Aí é um processo de investigação. Você melhorando isso, você melhora a ansiedade. Ou se ela come muito porque tem ansiedade, aí você foca no emocional. Por que ela está ansiosa? Às vezes é por causa do trabalho, é um problema familiar, às vezes é o local onde ela mora, não sei. Aí você foca no emocional. Aí é só um exemplo, né, para que a gente entenda que o corpo a gente precisa entender ele como um todo. Se tem um problema de um lado, a gente também precisa entender o outro. Aí entendendo essa parte, entendendo que tudo está conectado, aí quando a pessoa chega com um problema emocional, a gente precisa saber como esse emocional ele está sendo ramificado no corpo daquela pessoa. Então vou dar um exemplo aqui de alguém, por exemplo, com depressão. Chega alguém com depressão e associado à depressão, ela tem um problema de angústia. Ela reclama que ela é muito angustiada, ela sente uma dor aqui no peito e está tomando já o antidepressivo e para essa pessoa está fazendo muito bem. Aí, em contrapartida, você pega uma outra pessoa que ela tem depressão e ela é deprimida, só que ao mesmo tempo ela é alegre. Então ela conversa com as pessoas, ela interage, ela é comunicativa. Aí você fala, poxa, como é que uma pessoa ela pode ser deprimida e ao mesmo tempo pode ser alegre? É a ramificação dessa pessoa. Aí o remédio que aquela primeira pessoa estava tomando, para essa pessoa pode não ter tanto efeito. Aí lembra quando eu falei que tudo está interligado? Aquela pessoa, a primeira pessoa com depressão e com angústia, ela tem uma ramificação, então ela tem uma depressão que está se manifestando também de forma física em algum lugar, e uma angústia que também se manifesta de uma forma física, com um problema físico em outro lugar. Já essa segunda pessoa, ela tem depressão, que tem os mesmos problemas físicos da depressão em algum lugar do corpo, e a ramificação da alegria, que aí também está se manifestando em alguma parte do corpo, talvez alguma dor, algum órgão específico. Isso daí depende, aí você vai, na investigação, você vai tentando entender. Então, aquele remédio, talvez para a primeira faça efeito, e para o segundo caso não tem efeito nenhum, né? E a pessoa continua tomando remédio, você vai mudando a forma de tratar, mas se você não entender a ramificação, você acaba não entendendo. Aí um outro exemplo aqui que eu vou dando, que eu quero dar também, é de uma pessoa gestante. Você imagina uma mãe gestante, né, como tá lá gerando uma criança, só que essa mãe ela tá emocionalmente totalmente equilibrada. Então a criança que está sugando um pouco da energia dela, a energia emocional, a energia da alimentação, então todo tipo de energia que a mãe tem,
a criança ela suga um pouco porque está sendo gerada uma nova vida que precisa de suprimento, e esse suprimento, essas energias, né, tudo que a criança precisa está vindo a partir do corpo da mãe. Então ela afeta ela muito pouco. É lógico que ela sente bastante, né, algumas coisas, mas é muito pouco, está dentro do natural para a natureza. Então quando aquela criança sai do corpo dela, embora a criança estivesse sugando um pouco da energia dela, mas ainda estava no corpo dela. Toda aquela energia é como se tudo fizesse parte dela mesmo, né? Aquela criança ainda, embora seja uma outra vida, ainda é a mãe, ainda é um corpo só, mesmo sendo uma outra vida dentro daquela pessoa. Então aquelas energias todas, né, da criança ainda estão na mãe. Quando aquela criança sai, quando a mãe está equilibrada, que aquela criança leva agora aquela porção de toda a energia, de uma parte do corpo dela, a mãe sente, mas sente pouco, né? Comparado com o segundo exemplo de uma mãe, por exemplo. Imagina uma mãe, uma pessoa gestante, uma mulher gestante, e ela já tem algum problema, por exemplo, uma angústia, né? Vamos colocar aqui uma angústia. Ela já tem uma energia, né, estagnada aqui, e aquela criança que já está levando um pouco daquela energia, está sugando daquela mãe para crescer, para se sustentar aqui no corpo. Quando ela sai, aquela saída daquela parte do corpo da mãe, para quem já tem uma alteração, ela tem um impacto muito profundo no corpo dela. E esse impacto profundo, aí às vezes traz consequências muito maiores. Às vezes uma depressão pós-parto, um emocional totalmente bagunçado, né? Às vezes você vê casos de mães que fazem coisas muito estranhas, ou aquela criança sai, a mãe não faz, não tem, acaba não fazendo nada de assim, exagerado, né? Como muitos casos que acontecem, mas ela leva aquela marca pro resto da vida, né? Como às vezes ela leva uma depressão pro resto da vida, leva um problema emocional pro resto da vida que você vai tratando e parece que nunca tem solução. E aí como que a acupuntura te ajuda nesses casos? Se todo problema emocional ele tem um problema físico, ele está associado às vezes a um órgão, a uma dor, quando você trata um lado, você melhora o outro. Quando você recebe a pessoa com problemas emocionais, você identifica a ramificação que aquele corpo seguiu, que aquele problema emocional seguiu, você compara com os problemas físicos, por exemplo, para onde está, vou pegar aqui o exemplo da depressão, aonde a depressão tá causando um problema físico, a ramificação, que às vezes pode ser uma angústia, uma alegria, uma irritabilidade, você rastreia esse problema junto com os problemas físicos e começa a tratar em pontos específicos para que ela corrija o problema físico e corrija o problema emocional. Quando por exemplo, você corrige só o problema físico, por exemplo, algum problema que se manifestou fisicamente, que você melhora, é como se aquela energia do emocional ela já não tivesse mais se preocupando, já não tivesse mais que trabalhar naquele problema físico, ela já fica livre para ser trabalhada de uma outra forma. Então, quando você pega a ramificação, por exemplo, da depressão, que foi para uma alegria, quando você corrige aquela alegria em excesso e você traz para o equilíbrio, aquela ramificação também ela tem, como ela desafogou, né? Ela tirou aquele excesso e ela começa a ficar livre para ser trabalhada de uma outra forma. Então a acupuntura vai ajudando você na parte física e na parte emocional. Se você estiver associado, por exemplo, estiver tratando com um psicólogo, nossa, melhor ainda. Né? A psicóloga vai ficar até mais à vontade de ver que aquela parte física, né? Por exemplo, aquela dor, né? Vou pegar aqui, por exemplo, um estresse, né? Uma irritabilidade muito grande, né? Aí a pessoa com aquelas tensões nas costas, ela vai para a sessão sem as dores, ela já não tem mais o problema das dores nas costas, e a psicóloga, por exemplo, consegue trabalhar a parte emocional dela, que já não reflete mais fisicamente, e ela tem como se tivesse um espaço maior para trabalhar com aquela pessoa. Ou às vezes a pessoa vem só na acupuntura, por exemplo, você pega a caso de pessoas que vão tratando por 5, às vezes 10 sessões, a pessoa que vem nas primeiras sessões, ela não é mais a mesma quando a gente chega
na quinta, na sexta sessão, ela tem uma transformação porque você trabalhou a parte física e a parte emocional. Ela começa a ver a vida de uma outra forma, de uma vida muito melhor. Aí você já está tratando já a sua parte emocional por muito tempo e não está tendo resultado, continua tomando remédio, continua tomando remédios para dormir, remédios para ansiedade, remédios para depressão, vários outros tipos de remédio, vários outros tipos de tratamento, nunca deu certo. Experimente a acupuntura, agende uma sessão, né, marque um horário comigo, vamos começar a tratar. Vamos ver que em algumas sessões o seu emocional ele começa a voltar para o seu estado normal, né, a sua parte física também começa a voltar para o seu estado normal. E dentro de muito pouco tempo você volta a ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa equilibrada, porque o seu lado emocional e a sua parte física vem trabalhando de forma equilibrada. No mais, pessoal, agradeço por ter vindo, por ter assistido esse vídeo até o final. Deus abençoe você e sua família. Eu vou pedir um favor, né, para que você, caso tenha gostado desse vídeo, né, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, para que essa informação chegue o mais longe possível. Obrigado por ter chegado até aqui. Até mais.